Bem, estamos aqui de novo com mais um programa Saúde e Bem-Estar da TV Expressão Araras. Hoje com o Dr. Luiz Emílio Salomé, médico cardiologista, foi vice-prefeito na gestão do Pedro Eliseu 2017-2020, também atuou como secretário da Saúde e atualmente também está atuando na área esportiva, nas divisões de base da União São João. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Neto. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Agradeço a Márcia pelo convite e, acima de tudo, vamos bater um papinho aí a respeito de vários assuntos, Sim, né? A gente pode começar falando da sua trajetória profissional, sua formação, o seu tempo dentro da área da cardiologia. Sim. Compartilha conosco aí. Legal. Eu me formei em Alfenas, né? A parte médica, a questão do curso simples, eu terminei lá. Fiquei 6 anos em Alfenas. Depois a especialização eu fiz na Escola Paulista, em São Paulo, Neto. Fiz a clínica médica e a cardiologia na sequência, né? Depois da cardiologia eu fiz hemodinâmica, parte de cateterismo, no Hospital Bandeirantes, em São Paulo também, né, no bairro da Liberdade. Voltei aqui para Araras em 2005, até na época a Márcia me deu uma força muito grande aí, né, Márcia? Muita gente perguntava, a hora que me encontrava aqui em Araras, Neto, aonde que eu estava jogando bola. Doutor, ô Luiz, aonde você está jogando bola? Onde que você estava fora do Brasil aí jogando? O pessoal achava que eu estivesse jogando bola esse tempo todo que eu estava especializando, né? Porque eu jogava bola. Mas então eu precisei fazer um trabalho de divulgação até mesmo na questão médica, né? Que eu estava formado, tinha feito cardiologia. E aí eu comecei a clinicar aqui no consultório. Entrei no serviço de hemodinâmica como sócio lá em Jundiaí, então eu ficava de segunda, terça e quarta em Jundiaí e quinta e sexta, quarta tarde, quinta e sexta ficava aqui em Araras, né, no consultório. Mas agora recentemente, né, devido a alguns probleminhas de até mesmo da questão de saúde, a hemodinâmica a gente usa um avental de chumbo, né, para a gente estar fazendo os exames. E eu havia dedicação praticamente exclusiva nessa questão, então eu ficava sozinho fazendo o exame, a gente trabalha sozinho. Então, em Jundiaí tinha um volume de exame muito grande, era 15 a 20 exames por dia. Tá? O avental de chumbo estava estragando toda a minha coluna. Um peso que a gente fica por causa da radiação. Né? E aí eu optei por deixar essa especialidade, fiquei agora mais com consultório mesmo. Entrei no São Luís Saúde o ano passado, né? Então hoje eu atendo São Luís Saúde e o Pro Saúde no consultório. E também agora a gente dedica mais à questão mesmo clínica, né? Sim. Então a parte invasiva, que era a parte de cateterismo, eu praticamente abandonei. Reduziu. Muito interessante, né? Essa questão da cardiologia está muito legal, principalmente na questão da questão preventiva, né? Sim. Compartilhe um pouco com a gente sobre os avanços nessa área da prevenção, que eu acho que é o ouro da medicina, é a prevenção, né? Nada como a prevenção. Até mesmo quando eu estive na Secretaria de Saúde, né, eu acho que uma das ações que a gente precisa sempre buscar desenvolver com ênfase é a prevenção. Sim, né? Orientação às pessoas. Sim, na questão cardiológica mais do que nunca, né? Hoje a gente está mais diretamente relacionado aos fatores de risco cardiológicos, né, que para desenvolver doença cardiovascular, que é a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol ou o triglicéride aumentado, a questão do tabagismo e a história familiar, né? Então esses 5 fatores de risco são muito correlacionados à ênfase de desenvolver num futuro próximo, quem não se cuida, a ter doença cardiovascular. Que é uma das doenças que mais mata, né? Sim, mais sim. mata e pouco se fala ainda. Né? Ainda é a doença que mais mata no mundo. E né? Culturalmente, as pessoas têm essa dificuldade de procurar a prevenção. Né? Hoje ainda mudou muito, né? Está uma geração saúde aí que mudou muito. Mas normalmente as pessoas procuram, na minha área de odontologia, assim, né? Normalmente o cara vai nos procurar quando quebra um dente, quando tem uma dor, quando acontece alguma coisa já. E são raras aquelas pessoas que nos consultam para ter aquela prática preventiva e também um estilo de vida, né, mais saudável.
Principalmente nessa época da pandemia, né, que o estresse está lá em cima, né? Sim. Está diretamente ligado à questão cardiovascular também. Com certeza. Eu acho que a gente fica contente, eu como cardiologista fico contente das pessoas começarem a se cuidar mais, a ter um tempinho para ela cuidar da saúde própria, né? A gente ouvia muito no consultório, não tenho tempo, mas fica 3 horas na frente da televisão assistindo alguma coisa. Né? Então, a desculpa de que não tem tempo não é muito exata. As séries, né? Sim, sim. Então, você tocou muito, né, bem legal nessa questão aí, da questão das ações preventivas, depende só única e exclusivamente da gente. Né? Conscientização e prioridade, né? Uma reeducação alimentar, uma alimentação mais saudável possível, atividade física de forma regular, né? Então isso tudo é um ganho que a gente tem a longo prazo, né? E a grande maioria das vezes, às vezes até em curto e médio prazo, a gente já tem uma resposta muito boa. E não só ter mais longevidade, mas ter boa qualidade de vida na terceira idade. É o mais importante. E é importante, não adianta chegar, mas como você chega também. Hoje eu tenho, assim, às vezes convencido vários pacientes em consultório com essa perguntinha. Às vezes a pessoa na faixa etária aí dos 45 a 55 anos fala: o que você quer para você daqui 15, 20 anos? Doutor, eu não sei nem se eu vou estar vivo até lá então. Mas, e se estiver? Qual é a qualidade de vida que você quer ter? Sim. Você quer estar dependendo dos outros ou você quer ser autônomo e dono das suas próprias ações? Né? Então, isso tudo é uma perguntinha simples que a gente faz, Neto, mas é uma coisa de circunstância que a gente tem que pensar. Impacta, né, a longevidade hoje é maior, né? A faixa etária da população brasileira aumentou, né? Então, hoje a gente tem um número de idosos bem maior. Nos próximos 50 anos isso vai aumentar bastante. Né? Então, essa questão das ações preventivas, ela é fato. Né? E é questão de alimentação saudável, exercício, né? E a questão aí de fazer as consultas de rotina para avaliar uma glicemia, uma pressão, os lípides. Né? Então, são situações aí teoricamente simples. Né? E que pode fazer toda a diferença mais adiante na vida da pessoa. Sim, né? Sim. Muito interessante. E em relação, por exemplo, a essas... como a pessoa pode ter acesso a esse conhecimento, como mudar o estilo de vida dela? Então, Neto, olha, hoje, além da questão aí de consultório, de orientação, né, vamos dizer que a gente faz o diagnóstico, por exemplo, de uma hipertensão arterial. Né? Que é muito comum e assintomática, né? A grande maioria das pessoas, às vezes, nem sabe que tem. Por acaso vai se fazer alguma coisa e verifica a pressão e verifica que está acima do valor normal. Só na mudança de hábito, redução de sal, redução de substâncias que tenham um conteúdo de sal maior, já dá uma controlada melhor na pressão arterial. Se iniciar atividade física de forma regular, abaixa mais ainda, né? Tem um ajuste em torno de 10 a 15% do valor da pressão arterial só com o estímulo da atividade física. E a questão do peso. Algumas pessoas que estão acima do peso, na questão de perda de peso, também pode ajustar a pressão arterial. Então, isso é um exemplo só da hipertensão, né? A gente tem um exemplo do colesterol alterado, do triglicérido, uma dieta mais saudável, evitar os alimentos que tenham excesso nessas questões que possam piorar, né? A questão da diabetes, né? A questão do tabagismo, que é um hábito muito comum, a questão da pessoa ter que parar mesmo com o hábito. Né? Então, são circunstâncias todas que a gente fala que depende das nossas ações e dessa efetividade em mudar o estilo de vida. Isso é o mais importante da pessoa se conscientizar. Não adianta ela fazer aquilo por 15, 20, 30, 3 meses e depois chutar o balde, vai voltar a estaca zero. Muito bem. Então, estamos terminando agora esse bloco com o Dr. Luiz Salomé e logo estaremos de volta para mais novidades.
Sofisticação, bom gosto e muita qualidade é o que oferece aos seus clientes a designer de interiores Fabiana Zanqueta, uma das mais conceituadas profissionais na atualidade. Além de imprimir toda a sua competência nos projetos, Fabiana tem um grande suporte da sua Zedecor Móveis, uma referência quando o assunto são móveis modernos e que acompanha as últimas tendências no setor há mais de 40 anos. Fabiana conta com uma equipe capacitada e treinada para atender com excelência os seus clientes, pois ela sabe que trabalhar com os sonhos e isso ela leva muito a sério. Zedecor Móveis, a maior e mais completa loja de todo o estado de São Paulo. Rua Júlio Mesquita, 347, Centro, Araras. Telefone 1935510505 e o WhatsApp 19971091781. Instagram @Zedecor Shopping Móveis e www.zedecor.com.br. A FHO acredita no poder transformador da educação e em sua capacidade de mobilizar pessoas comprometidas com a construção de um mundo social, ambiental e economicamente sustentável. Localizada em Araras, a instituição oferece 23 cursos de graduação nas áreas da saúde, negócios, engenharia, tecnologia e educação, mais de 100 cursos de pós-graduação presenciais e à distância, e 2 programas de mestrado. Desde sua criação como instituição sem fins lucrativos, promove ações sociais e ambientais por meio dos programas de bolsas de estudos de crédito estudantil que possibilitam o acesso e permanência no ensino superior a milhares de alunos. Os atendimentos gratuitos oferecidos em suas clínicas e ações comunitárias, que beneficiam diretamente a população, e os projetos voltados à preservação ambiental. Saiba mais sobre a FHO nos canais de comunicação oficiais. FHO, suas escolhas mudam o mundo. Atendimento digno, humano e com muita responsabilidade. Assim é a família Consone, que nasceu da paixão em acolher e prestar serviços funerários com qualidade, respeito e atenção com as pessoas que passam por este momento difícil. A Consone é referência em toda a região, pois investe constantemente na qualidade dos serviços e no bem-estar dos seus associados. O plano que combina com as necessidades da sua família está na Consone Assistência Familiar. Rua Gerolamo Gaino, número 33, Jardim Fátima, Araras. Telefone 3547-6100. Site www.consonefunerais.com.br. Bem, estamos de volta então com o programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV com o Dr. Luiz Emílio Salomé. Estávamos falando sobre prevenção. E quais seriam os avanços nos métodos diagnósticos, nos novos exames, para que a gente possa ter acesso a essa prevenção e cuidar da nossa... Neto, assim, a coisa da parte da questão preventiva nas ações cardiológicas é desde a aferição de uma pressão arterial, de uma monitorização, a questão da cintura abdominal, da questão do peso, né? A questão dos exames de laboratório para a gente dosar os lípides, dosar o açúcar, a função renal, uma tireoide, que é o TSH, né? Até mesmo a questão dos exames complementares, que aí a gente chega no ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, né? Para a gente avaliar a anatomia cardíaca, o teste ergométrico, que é o teste de esforço, o Holter, para a gente avaliar e a gente definir situações de arritmia cardíaca, e até mesmo, às vezes, alguns exames mais específicos, que aí seria o cateterismo, uma angiotomografia, né, que a gente vê as artérias do coração como se fosse uma ressonância, né? A gente tem também exames mais apurados, por exemplo, dentro do cateterismo, que a gente tem ultrassom intracoronariano hoje. A gente tem mecanismos de avaliar fluxo nas artérias do coração. Então, hoje, a tecnologia ela avançou bastante para que a gente feche o diagnóstico de forma mais
precisa, né, de forma mais precoce possível, para que a gente consiga intervir numa situação onde a gente consiga ajudar o paciente, né, e não chegar numa situação mais afim, onde, por exemplo, já o paciente infartado, já seja por tarde. exemplo. Ou seja, tarde, o segredo é realmente visitar o médico e manter em dia os... A gente orienta com regularidade, né? Para quem não tem fatores de risco, pelo menos uma vez por ano, para estar fazendo um check-upzinho, né? Quem tem fator de risco a cada 4, 5, depende do fator de risco, a cada 3 meses, né? Então essas situações a gente orienta para que a gente tenha ganho no diagnóstico precoce e no tratamento também o mais rápido possível. Sim, o segredo realmente é estar sempre presente e verificando. E os próprios exames, os próprios resultados já servem de motivação para mudar o estilo de vida, né? A gente tem também a cintilografia miocárdica, que é um exame que a gente avalia a viabilidade em casos de pessoas que tiveram infarto, se tem indicação de um tratamento cirúrgico, de fazer ponte de safena mamária, se tem indicação de uma possível angioplastia. Então são todas situações, circunstâncias que a medicina, graças a Deus, evoluiu muito bem. Fora as medicações, né? Hoje no controle da hipertensão, no controle das arritmias, no controle do colesterol. Então isso tudo tem avançado bem para que a gente tenha o ajuste mais fino, mais apurado dessas situações, onde a gente tenha uma melhor qualidade de vida para o paciente. E o tratamento multidisciplinar, né? Porque a gente tem acesso a educadores físicos, personagens, e toda uma série de profissionais que trabalham em conjunto, né? Que é muito importante também. Isso está evoluindo bastante. E os profissionais hoje se comunicam, né? A gente fica muito feliz do número de academias que tem hoje na cidade, né? As pessoas caminhando pelas avenidas, correndo, bicicleta, né? Natação, os esportes em geral. Então isso está muito legal da gente ver. Né? Em 2011 eu estive na China, fiquei um mês na China, fazendo inclusive estágio de acupuntura nos hospitais lá. E eu vi assim, né, que era uma prática comum das pessoas, tanto pela manhã, fazer exercício pela manhã, como à noite nas praças, fazendo exercício, dançando, se movimentando. Assim, você vê que está arraigado na cultura mesmo. E é bom que isso comece a se arraigar na nossa cultura também. E nós já vemos, né? A quantidade de academia, todo mundo fazendo exercício, né? No passado, isso não existia. Né? E isso além de tudo, né? O que você comentou em relação à questão multidisciplinar, é uma coisa hoje que a gente chama muita atenção para isso, né? A questão da parte psicológica, né? O bem-estar saudável da questão emocional, né? Administração do estresse, né? É a questão família, é a questão religião, é a questão do lazer. Então isso tudo é um complexo, vamos dizer assim, multifatorial, que se você foge um pouquinho de um controle legal de uma coisa, você mexe com todas as outras. Né? A gente vê o exemplo da pandemia. Sim, né? Exatamente. Naquelas áreas azuis, né, onde as pessoas têm mais longevidade, a gente vê isso, contato social, uma filosofia, uma religião, aquele hábito alimentar peculiar que leva aqueles grupos a ter uma vida bem longeva. Então, tudo isso que você abordou exatamente fecha no estilo de vida, né? A gente chama de estilo de vida saudável. E principalmente, como você falou da pandemia, né? Porque haja estresse psicológico, né? Quer dizer, foi realmente uma coisa que trouxe uma pressão muito grande, mas também uma transformação muito grande para as pessoas, né? Acreditemos nós que eu acho que a grande maioria das pessoas pensam de forma diferente com tudo isso que aconteceu. Não, né? com certeza. Infelizmente, poucas pessoas não mudaram nada, continua a mesma pessoa, vamos dizer assim, de antes, né? Mas a grande maioria teve um divisor de água muito, muito legal. Eu acho que atento a essa situação toda da questão que envolve, né, isso que a gente acabou de comentar, e acima de tudo, para melhorar como pessoa. Sim, né? exatamente. Eu acho que isso foi o mais importante. Mais humanidade, mais solidariedade, né? O impacto, como nós falamos, não tem volta, né? Sim. E em relação aos tratamentos, né, uma vez diagnosticado, os vários níveis de problemas cardiovasculares, em relação aos tratamentos, alguma coisa nova nesse setor? Sim, é o que eu comentei agora há pouco, né? Em relação à questão das medicações, a evolução medicamentosa, né? Com menos efeitos colaterais, com uma eficácia maior, melhor, né?
Hoje a gente tem no mercado de laboratórios aí vamos dizer assim, uma infinidade de coisas, uma gama de medicamentos para a gente ajustar quase que todas as situações patológicas relacionadas à cardiologia, né? É lógico que aí a gente tem que levar em conta a questão do que está sendo utilizado para aquele tipo de pessoa, individualizar o tratamento, né? Mas por causa de efeitos colaterais, onde às vezes a pessoa que tem problema renal, ou às vezes o diabético, o idoso, né? Quem tem arritmia cardíaca. Então, tem as questões de interações medicamentosas, mas a evolução que aconteceu no momento na questão de laboratório foi muito legal na questão farmacêutica, porque isso vem melhorando cada vez mais o nosso arsenal e por isso que a gente tem a longevidade aí da pessoa com a idade mais avançada hoje. Sim. Fala-se muito sobre o colesterol, né? Mas eu estava vendo outro dia sobre a homocisteína também, né? Que é um marcador também de doença cardiovascular que poucas pessoas têm consciência de que também é muito importante para a longevidade, inclusive. Questão de processo inflamatório ao nível endotelial, né? Que é o marcador inflamatório. Sim. Também nessas questões a gente tem sim esse fator aí. E são predisposições que a gente tem ao longo da saúde da pessoa, que muitos nem sabem, e tem essa facilidade maior no momento aí da questão do aparecimento do infarto, principalmente o infarto agudo, né? Que é o que vem e mata. Então, porque não é só questão de você ter, por exemplo, o colesterol alto, mas ele vai, para ele poder se sedimentar nos vasos também é outra questão, né? Muito importante também. E cada hora tem uma dieta, né? A dieta do ovo, a dieta da proteína, então essa questão alimentar também é bem complexa para você mudar um hábito familiar às vezes, né? Sim. Não tem muito o que a gente fugir, não. Eu brinco com as pessoas que não tem muito milagre, né? O ideal é você comer o mais saudável, fazer uma alimentação mais saudável possível, tá bem psicologicamente e a questão do exercício, da regularidade da atividade física. É um todo, Só né? aí já é mais de meio caminho andado, né? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa tem, teoricamente, um hábito alimentar não tão bom, mas tem uma vida, né? Meus avós, por exemplo, eu tenho um avô que eu brinco até, né? Que ele era dono de uma fábrica de refrigerantes. Então ele tomava pinguinha dele na hora do almoço, comia seu docinho, seu doce de leite e faleceu com 100 anos de idade. Quer dizer, mas dormia cedo, tinha toda uma vida, acordava muito cedo, trabalhava muito. Então é um equilíbrio, né, geral da vida que vai... Com certeza. Não precisa ser aquela vida, né, Caxias, assim. Eu falo muito com os pacientes, viu, Neto? Assim, não é a questão de dieta que a gente fala, não é que você nunca mais vai poder comer ou beber tal coisa. Né? Você tem que saber fazer isso. É o equilíbrio. Né? O excesso, as coisas em excesso vai causar algum mal. Né? Então, a pessoa fazendo a coisa de forma correta, ela come de tudo, consegue perder peso, consegue controlar as situações. Ter uma vida feliz, se alimentando de várias coisas. Tem algumas pessoas que são mais radicais, mas não é o correto. Sim, o próprio radicalismo é uma forma de pressão, uma forma de estresse também. Né? Muito bem, então estamos terminando mais um bloco e logo estaremos de volta. Toda a experiência conquistada ao longo dos anos, a Reveralto tem compromisso em evoluir sempre e investe em atender às necessidades dos clientes e supri-las com métodos e tecnologia que acompanham a constante evolução do setor automotivo, focada na inovação e em sempre oferecer um serviço de qualidade prestado por profissionais capacitados e constantemente buscando excelência em atendimento, tecnologia e respeito aos clientes. Reveralto, tudo que o seu veículo precisa em um só lugar. Reveralto, Avenida Padre Alarico Zacarias, 1350, Jardim Belvedere, Araras. Telefone 1935435866 e www.reveralto.com.br. Facebook Reveralto, Instagram @Reveralto.
Bem, estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, da Expressão TV, com o Dr. Luiz Emílio Salomé. Vamos falar um pouco, então, da sua atuação na política. Como foi sua experiência como vice-prefeito e sua experiência também como secretário da Saúde? A questão política, vamos dizer assim, eu aprendi a gostar desde a ocasião do Dr. Nelson, né? É uma situação que eu vejo que é um mecanismo que a gente tem de poder ajudar um número maior de pessoas, né? É uma ferramenta que a gente tem isso, né, em nossas mãos. No sangue também, né? Né? Mas foi uma experiência válida, eu acho que foi muito importante na minha vida. Se eu não tivesse tentado, não tivesse feito esse momento, eu nunca iria ter essa oportunidade de avaliar, de vivenciar, essa experiência, do conhecimento, da experiência em todos os sentidos que me trouxe. Né? Eu acho que eu pude ajudar de alguma forma, em algumas circunstâncias, na época que eu tive de secretário de saúde. A gente fica muito preso em algumas ações em relação à questão burocrática, né? A questão do que é planejado para esse ano foi planejado lá atrás, no ano anterior. A gente já tem que planejar para o ano seguinte, sendo que a gente não sabe quanto que vai ser o recurso e quanto que vai viabilizar, captar. às vezes, uma ideia é complicada. Temos a ação da questão do Ministério Público, que várias das ações nossas, às vezes, eles não concordam em a gente fazer aquele tipo de ação naquele momento. Então, assim, é uma coisa muito estressante também, mas tem que gostar, né? E eu acho que o ponto-chave é a questão da dedicação à questão política, com a minha profissão. Harmonizar, né? É difícil, é muito difícil. É tempo, é uma série de coisas, né? É foco. Então a sobrecarga é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Eu peguei dias que eu saí da Secretaria de Saúde, eu parei na garagem da minha casa, não lembrava do trajeto. Falei, gente, será que eu parei nos cruzamentos? Pressão, tensão. O estresse é violento. Mas, acima de tudo, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas. E eu sou uma pessoa que eu não consigo separar algumas coisas, né? Então eu... Acaba levando, né? Eu me influencio demais, eu peguei por várias vezes, às vezes acordando de madrugada, 2, 3 horas da manhã, querendo anotar coisa para fazer durante o dia, né? Então foi um aprendizado muito grande, mas eu deixo para as pessoas aí que têm a oportunidade de ser realmente só político, né? E não com uma outra profissão que requer também o cuidado que a gente tem, que é a questão médica, né? Mas valeu pelo aprendizado, eu agradeço o Pedrinho e o Eliseu na oportunidade, né? Fui vice-prefeito, depois tive o convite para ser secretário de saúde, aceitei o desafio e isso foi muito importante para o amadurecimento como pessoa também. Em questão política, eu acho que hoje, no país, não sem falar partido A ou partido B, mas a gente depara muito com uma questão muito importante, que é a questão da educação, né, Neto? Eu acho que o país ele ficou muito aquém. É a base de tudo, né? A base muito aquém na questão educacional, desde a base, né? Até mesmo na questão... E todos os governos ficam se atacando, mas você vê que de real mesmo, não tem nada de real. Né? Eu, por exemplo, estudei no Cesário Coimbra, né? Eu também. Nossa, uma escola excelente, né? Você vê, nós perdemos isso, né? Na época era o contrário, né? Às vezes a pessoa, para passar de ano, ia para a escola particular, né? Hoje é o contrário. E a estrutura já estava aí, né? Estava tudo pronto, né? Então... Fora a educação que vem de casa também, né? A educação que nós tivemos dos nossos pais, eu acho que para os filhos da gente, a gente já está passando metade do que a gente era cobrado, e as novas gerações, aí cada vez menos essa cobrança na questão educacional de casa, né? Fora a influência externa, né? Porque mídia social, você não... A gente brinca que às vezes a gente... Você está inundado de informação, é difícil você peneirar isso também. Né? A gente brinca que às vezes a gente encontra a pessoa dentro de um condomínio fechado, se você der bom dia, de repente meia pessoa já olha meio atravessado para você. Bom dia, não você está vendo bom dia, né? É assim, eu ainda sou daqueles de bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, né? Então... É o que eu aprendi dentro de casa e jamais vou deixar de ser dessa forma, né? Então,
a questão política num todo, a gente sofre demais porque a gente realmente leva ao pé da letra na questão de tentar fazer o que a gente quer de melhor e tentar ajudar as pessoas, e nem sempre a gente consegue. E às vezes não consegue, né? Você vê que não consegue viabilizar aquilo lá. Sim. Muita polarização também, e hoje ninguém mais tem tolerância, né? Sim. Você vai querer se manifestar, a pessoa já te classifica, e aí fica assim... Todo mundo tem direitos, né? Mas ninguém também quer fazer os seus deveres. A política, né? do cancelamento, então é bem complexo realmente, uma situação... Vamos ver para onde nós vamos caminhar, né? Mas foi uma oportunidade muito válida, né? Eu ouvia muito em relação à questão política. Nossa, mas o que o senhor vai fazer na política, doutor? Não é a sua cara, não é para você. Eu falei, não. Se a gente não pensar que existem pessoas de bem que também queiram entrar na política, sim, nada vai mudar. Como. E graças a Deus o país ainda está da forma que está pelas pessoas de bem que tem e responsáveis, né? Então, eu acho que eu fico muito chateado também quando eu ouvia de algumas pessoas, todo político... Generalização, né? A generalização da coisa, né? Eu acho que hoje a gente tem um mau caráter em tudo quanto é profissão, né? Não só na política, né? E isso a gente tem que, vamos dizer assim, agradecer a Deus pela oportunidade que a gente teve e sair de cabeça erguida, com transparência e, graças a Deus, vamos dizer assim, sem rabo preso, né? E é uma experiência que você teve, quem sabe no futuro, né? A gente não sabe o futuro, como será. De repente as coisas mudam e as coisas voltam, né? E eu tenho certeza que se você puder, de alguma forma, contribuir e sentir que há uma possibilidade de ação, de realização, por que não? Sim, então, com certeza. É uma coisa que talvez aconteça naturalmente. Sim, também. são todas questões de momento, né? É que a gente fala. As coisas mudam, não digo nunca, mas no momento, acho que vislumbro outras situações, né? Até mesmo da questão política, eu me filiei agora recentemente no Partido Progressista, que é do Douglas Marcucci, né? Do secretário de Esporte. Eu estava no PSDB, mas vinha um pouquinho descontente em relação às ações internas do PSDB. Então eu falei, vou mudar de ares e, de uma certa forma, contribuir da melhor forma possível. Né? Então, exatamente. Isso é o mais importante, a gente atuar como um cidadão de bem e que queira ajudar. Né? E saber, que nem você falou, né? Não perder o foco, né? Porque as coisas nos dividem e aí você não consegue nem fazer uma coisa bem nem a outra. Acaba não fazendo as duas mais ou menos. Né? Então, eu acho que ter essa consciência já mostra que você tem um discernimento diferente, né? Porque não são todas as pessoas que têm a força e a clareza para decidir e levar o foco da vida para poder realizar alguma coisa realmente. Sim. Senão você perde em tudo. Né? Eu acho que igual muitos fazem, né, Neto? Fazer de conta... Não dá. Tem que viver integralmente, que a gente na totalidade, né? É isso aí. Assim já é difícil, né? Imagina se tiver meio um pé aqui, um pé ali. Né? Com certeza. Então eu acho que isso realmente é muito importante e quem sabe no futuro, né? O futuro a Deus pertence. A gente sonha, né, Neto? A gente, como todo cidadão, sonha com um país mais justo. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, para a gente ter um país melhor lá na frente, voltar os olhos para a educação novamente, né? Coisa que se deixou. Isso é básico. Eu acho que o resto é manifestação disso. A questão da justiça, né? Eu acho que também é muito importante, ser justo com as coisas, né? Eu acho que a gente, na atualidade, para você melhorar politicamente, a gente teria que ter uma revisão na questão da Constituição, dos 3 poderes, reset, atualizar para o mundo de hoje. O reset, mudar tudo. Não é? Eu acho que a gente ainda está muito aquém, muito ultrapassado nessas circunstâncias. A gente vê os acontecimentos recentes, né? O pessoal mexe até nas ações da Constituição, né? Então, a gente lamenta muito tudo isso, mas é a realidade que você apresenta. A esperança última que morre. E é a realidade que se apresenta, né? A partir daí que tem que vir a transformação. Com certeza. Muito bem, finalizamos então mais um bloco e logo estaremos de volta.
Quer aprimorar seu conhecimento e ganhar destaque no mercado de trabalho? Então faça a sua inscrição para os cursos de pós-graduação presenciais e à distância da FHO. São mais de 100 opções de cursos de especialização, aperfeiçoamento e MBA nas áreas de saúde, negócios, engenharia, educação, tecnologia e direito. E um programa de mestrado na área de odontologia. E a instituição ainda oferece descontos especiais e crédito estudantil para você pagar até metade do curso depois de formado. Confira as regras e os cursos participantes no site. FHO, suas escolhas mudam o mundo. Sob a direção da farmacêutica e proprietária Sônia Avelar, a Farmácia Nova Era já é tradição em Araras, oferecendo produtos de homeopatia, medicamentos fitoterápicos, produtos para alimentação saudável e muito mais. Com uma equipe capacitada, a Nova Era oferece produtos de alta qualidade, feitos em laboratórios próprios, como cremes, medicamentos em cápsulas e fórmulas homeopáticas. Farmácia Nova Era, cuidando da sua saúde e bem-estar dos seus clientes desde 1987. Rua Tiradentes, número 59, Centro Araras. Telefone 3541-3419 e o WhatsApp 98126-1167. Estamos de volta então com o programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV. Doutor Emílio, ultimamente você se envolveu com a questão esportiva, mais especificamente o futebol, né, nas bases do União São João. Isso. Compartilhe conosco essa experiência também. Opa! Não, é legal, Neto. Como a gente comentou aqui um pouquinho antes de começar o programa, né? Se eu não fosse médico, eu teria sido jogador de futebol. Né? Que time? Gostava bastante. Qual que é o time? Eu sou, meu time de coração, desde pequenininho, é o Santos, né? E o meu segundo time do coração, como todo ararense, é o nosso glorioso União São João. Né? E eu tive a oportunidade, o ano retrasado, eu e o Bata, da gente fazer um trabalho com a estrutura de base do União São João, dar início à questão das categorias de base. O Zé Mário Pavan, que é o presidente do União São João e dono do União São João, ele nos autorizou, né? E desde então a gente vem montando, vem correndo atrás de fortalecer o time. Até então estava como escolinha e agora começou a ficar uma coisa mais séria mesmo, onde a gente teve a notícia da Federação Paulista que nós poderíamos voltar à base novamente sem ter o profissional atuante. Né? Então isso para a gente foi uma felicidade muito grande. Né? Então ano passado a gente começou a formação dos elencos, sub-11, sub-13, sub-15 e esse ano agora o sub-17. Né? Então há 15 dias mais ou menos tivemos uma reunião da Federação Paulista, onde ela decidiu realmente que irá ter o Campeonato Paulista sub-15 e sub-17. Já está também, vai ter a questão do sub-20, o brasileiro. Então, da parte nossa, União São João, a gente vai colocar as duas categorias aí no Campeonato Paulista. Legal, já está definido. A cidade vai ficar feliz novamente. Com certeza. E você falou que o União São João tem um nome super forte, né? Você estava comentando que o Brasil todo, né? O pessoal já liga para tentar ver se consegue uma vaga para os jogadores. O pessoal está ligando para saber de testes, né? De peneiras. São várias situações onde o pessoal também quer trazer atletas para a gente. Então, assim, acreditamos que a gente consiga montar um time bem competitivo para a gente poder disputar o campeonato, né? Como a gente é um projeto bem novo, bem recente, o nosso planejamento aí é para 2022 da gente estar com o time mais competitivo possível. Para 2023 a gente está fazendo frente novamente, igual a base do União fez lá atrás, da gente já estar podendo revelar jogadores para o nosso profissional. Né? Muito legal. Então essa é a nossa intenção, é a sequência dentro do clube, dos garotos de qualidade, igual nós tivemos lá atrás. Daqui num futuro, num passado remoto aí, saiu o Alexandre, saiu o Wagner, saiu o Chiquinho, saiu o Rogério, saiu o Borges, saiu o Diego Pituca, que foi para o Santos.
o Luan do Palmeiras, Luan, né? Então tivemos o Roberto Carlos, que é um dos mais O famosos. próprio Veloso, né? O próprio Veloso. Então, assim, a base sempre revelou grandes talentos. É isso que a gente que é o quer. fundamental, né? A base isso que a base é a base, né? De Com qualquer certeza. É o que a gente quer resgatar de novo, sabe, Neto? Sim. É fazer com que a cidade volte de novo a falar do União São João, a seguir o União São João, assistir aos jogos a hora que tivermos aí uma situação mais confortável da pandemia, saber que a categoria de base toda está resgatada. Então, isso tudo, a nossa intenção é fazer com que o profissional daqui, talvez o ano que vem, nos próximos anos, volte, e é onde a gente consiga municiar esse profissional com nossa base, né? Vamos dizer assim, é uma maneira que a gente tem de economizar, né? Se a gente tem fruto da nossa base, esse menino vai ter vamos dizer assim, um carinho mais especial com o clube, né? Uma dedicação mais exclusiva. Então, a gente está aí nesse projeto, fizemos um contrato com o Zé Mário, eu e o Bata, e a gente agora está se pronunciando aí para a cidade, e acredito que essa semana, ou na próxima semana, a gente vai estar divulgando todo o projeto direitinho, passando para a cidade como que é, os nossos parceiros que a gente vai estar correndo atrás aí da gente conseguir, né? E a gente precisa da ajuda de todos, né? A gente está pedindo ajuda aí desde R$50 até R$500, R$1.000. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda, que a gente quer começar Pra a coisa bem de com novo o pé essa no história da chão, cidade, né? bem com o pé no chão, com transparência, com seriedade, para a gente resgatar a credibilidade toda que a gente tem da base do União São João. E motivar a cidade também, né? Porque essa época de pandemia, ver aqueles estádios vazios, né? Realmente Com certeza. Foi bem complicado. E a gente tem um cunho, vamos dizer assim, social também, que a gente tem uma associação dos pais dos atletas que lá estão. Então a gente tem uma associação que a gente também vai fazer um projeto de captação de recursos da lei do incentivo, fazer um trabalho social nos bairros da cidade. A gente quer fazer um trabalho em conjunto com a Secretaria de Esporte também para a gente desenvolver campeonatos internos nas escolas. Em cima disso, o esporte é uma ferramenta espetacular. A pessoa fugir das drogas, fugir da violência, né? O estímulo do exercício, né? Da atividade física regular e de um cidadão de bem. É isso que a gente busca. É uma via de acesso para as pessoas que têm uma boa intenção poder ascender socialmente também. Com então certeza, é espetacular. Com certeza. Muito bom. Quem sabe a gente tem futuros craques aí novamente saindo do nosso União São João e para o futebol nacional e internacional, né? Sim. Então, quais seriam os seus planos então para o futuro, relacionando aí a medicina, o esporte? Olha, Neto, eu jamais vou deixar jamais vou deixar de me dedicar à questão médica, né? Eu acho que isso é importante, é a minha profissão. Mas como empresário do futebol aí também, com a questão que eu gosto bastante, eu também vou, em paralelo, estar me dedicando bastante nessa circunstância, porque eu acho que é uma ação que a gente tem também, da gente fazer o nosso melhor, ajudando os garotos a ter uma qualidade de vida melhor, a ser um cidadão de bem, e ajudar aí o nosso União São João num futuro próximo, aí a gente está novamente com o nosso profissional atuando. E quem sabe também o profissional também, né? Voltar no futuro. Sim. Né? Por que não? Né? A gente está em tratativas, né, da gente começar com a base, Neto, com a possibilidade agora num futuro próximo aí da gente ir cada vez mais encorpando o projeto. E o nosso sonho é sim o profissional estar atuando seria novamente. ideal, né? Já tem o estádio, né? Tem toda a estrutura, né? São poucos os times do futebol brasileiro, até mesmo de Série A, Série B, Série C, que tem a estrutura que o União São João tem. Né? E os times do interior sofrem muito, né? É uma trajetória bem difícil, né? Sim. Se perder um pouquinho, Neto, porque hoje é difícil de você fazer futebol sem a ajuda do empresário e sem fazer com que esse empresário também tenha participação ativa em futuras negociações. Voltamos ao mesmo problema de novo do modelo, né, da gestão. É na política, é na saúde, no esporte. É importantíssimo a ajuda de todos e que todos participem. Né?
A não ser que tenha um mega empresário aí que de repente queira bancar um clube sozinho, né? Brincar de ter um time de futebol, né? Mas a gente vê que a realidade é outra. Se não tiver participação pode acontecer ativa, esporadicamente, mas no geral a realidade é muito raro. É muito raro. Então o nosso sonho é seguir a carreira médica aí com maestria e dedicação. E a questão do futebol aí é uma coisa que eu também adoro desde sempre. E está no nosso coração, no nosso sangue também. E é importante a dedicação aí também num outro caminho, paralelo à medicina. Sim. Mas que também a gente tenha, se Deus quiser, sucesso. Muito bem. Então, nós aqui da Expressão TV gostaríamos de agradecer a sua presença. Uma entrevista fantástica, muito legal, compartilhar com todos da nossa cidade, né? Todo esse conhecimento, toda essa devoção, né? Tanto para a medicina quanto para o esporte e, por que não, no futuro, política, né? Sim. Então, né? É com muita alegria que a gente recebeu você e estamos de porta aberta para próximas vezes estar com a gente novamente. Ô Neto, eu que agradeço ao convite, a entrevista, tá? Agradeço também ao nosso prefeito Pedrinho Eliseu, que também está se dedicando nessa questão aí da retomada do União São João. Né? Eu acho que é um bem para todos nós, inclusive para a cidade. Né? E isso tudo a gente fica muito contente, feliz, e pela oportunidade que você me deu aí da gente bater um papinho, explicar, conversar, e isso é muito legal. Agradeço a você, a Márcia e ao programa todo. Tá? Muito bem. Então, estamos finalizando mais uma entrevista e gostaríamos de convidar a todos os internautas que acessem nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Então, até a próxima e até mais.